nossa história. Não, fala oi. Fala oi. Oi. Olha só, o primeiro vídeo que eu fiz no canal com esse ser, mostrando que ele era meu namorado, foi o vídeo que eu contei que eu tava namorando, né? E aí eu inventei... Você sendo meu namorado, João? Ah, tá. E aí eu contei pra vocês que... Eu contei não, né? Eu prometi que ia contar a nossa história. Que eu acho ela... Gente, tipo assim, ela é confusa. Mas eu acho ela tão, sabe? É bem confusa. Mas ela é fofa. Não, ela é Gente, linda. Mas se contar pros outros, tem, tipo assim, foi escrita, entendeu? Não é qualquer historinha, foi escrita a nossa história. Aí a gente vai começar a contar, entendeu? Mas antes, como você estava mexendo o saco no TikTok, no Instagram, no YouTube, vocês vão deixando o like, por favor. Fala pro pessoal deixar o like. Deixa o like aí, se inscreve aí no e manda pro tio, pra avó, o João youtuber é a melhor coisa. Mas tá, vamos lá. A história vai ter que ter algumas censuras. O João veio brigar comigo já desde então. Brigar? Veio brigar. Tá brincando? Não, nada disso. Ele também fala pra gente não falar de nomes, então não vou falar de nomes. E por favor, não citem nomes. Se a gente não cita nomes, vocês não citam nomes. E é assim que fica. Aí a gente vai começar. A história começa em dezembro de 2021, gente, a história começa. Já começa com o hino do Flamengo. Tem tempo. Hino não, né? Com uma música importante. Já tem muito tempo mesmo. E aí, a gente... Você vai falar primeiro ou eu vou falar primeiro? Não, posso falar. Eu vou falar primeiro. Não. A gente vai chegar ali, precisa do limpo. Olha só, eu vou falar uma parte, você vai falar uma parte, pra não ficar confuso e todo mundo poder falar. Ó, em dezembro de 2020... Só perguntar, não, tá bom. Em dezembro de 2021, eu não vou usar o termo ficava, porque ficava é uma coisa muito recorrente. Eu fiquei com uma pessoa, cuja pessoa... Calma, você vai entender. Você sabe o que você tá fazendo. Tá bom, não. Eu fiquei... Ó, vamos lá, gente. A história é a seguinte. Em dezembro de 2021, eu fiquei com uma pessoa. Essa pessoa não é daqui do Rio. E aí ela veio pro Rio. E ela me chamou pra sair. Só que tinha uma amiga minha aqui em casa. Vou contar o contexto. Ué, claro que é isso. Isso aí está... Você vai ficar muito na cara. Não vai ficar cara na cara, não. É porque tem que ter um enredo de onde você entrou na história. A gente se conheceu através de aplicativo. Não, eu vou cantar. Aí, olha só. Eu tava com uma amiga em casa e eu falei assim: ah, eu tô com uma amiga. Aí ele falou assim: não tem problema, porque eu vou levar um amigo meu. E João era amigo dele. E aí, tipo eu não assim, sabia quem era nenhuma das duas. Ai, gente, tá bom. Não duvido, gente. Eu não tô falando que eu sou uma pessoa a mais famosa do mundo. Não, tudo bem, não duvidei. Não, quer dizer, eu sabia quem era você. Tipo, que meu amigo já tinha mostrado. Ele falava que eu era muito linda. Mas eu não sabia que eram vocês que iam. Ele falava que eu era muito linda, enfim, várias coisas já, tá? Vai, fala isso que eu você não falava nada disso. Falava sim. Pra você? Não, pra mim não. Ah, tá. Não, falava um pouco com os amigos ali. Ah, com os amigos, com um amigo. Mas enfim, aí a gente se conheceu em um jantar que a gente fez. Mas tinha um outro colega nosso também lá. E... Para de ir! Tinha outro colega nosso também lá. E por aí, tipo assim, tranquilo. Esse foi o ponto de partida, tá? Esse foi o inicial. Aí você pode contar de resto. A conta daí pra frente. A gente se conheceu em dezembro de 2021. Agora eu contei isso. Calma aí, eu tô dando enredo. Tá, vai. A gente se conheceu em dezembro de 2021. Em janeiro de 2021, eu me mudei pra Dublin, na Irlanda, pra fazer intercâmbio. Só que enquanto ele se mudou pra Irlanda... Calma. E aí, um pouco depois da gente se ver a primeira vez, a gente começou a conversar como amigo. Gente, olha só. Ele tá sendo falso, porque quando... Olha só, a primeira mensagem que tem no celular, tranquilo, que foi no direct, tranquilo, podia ser como amiga. A segunda mensagem não era mais como amigo, João Vitor. Já não é. Você vai mentir? Você vai mentir? Fala a verdade. Era como amiga. Eu pequei. Eu, como tinha ficado com o amigo dele, falei, nossa, não vou ser, né, babaca nesse nível. Então eu falei assim, não vou dar moral pra ele assim. Ele me deu. Depois de um tempo, João Vitor. Não, mas eu também só fui dar em cima depois de um tempo. A segunda mensagem você tava dando em cima de mim. Não foi a segunda mensagem. Ai, foi assim. Mas enfim, tudo bem. Abrir. Não, abre aí.
Abre. Eu sei qual foi a segunda mensagem. Sabe? Sei. Qual foi? A primeira foi falando Eu sei que qual tu foi. roubou e depois foi te zoando porque você falou que era nosso. Não, você falou. Você tem que aceitar que é mais meu do que seu. Eu falei, não, 50-50 a gente fecha. Ah, verdade. A gente Não. tava falando do amigo dele. Do meu amigo. Pô, nada a ver agora, viu? Falei que eu tava certo. Tá bom. Mas aí, tipo assim, gente, ele deu em cima de mim primeiro. É aí que eu quero chegar. Tá Tá bom, bom? mano, não tenho vergonha Ele deu, em de cima mentir de isso, não. mim, ele deu em cima de mim primeiro. E aí eu fui e falei assim, pô, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí nisso eu falei com a minha mãe, falei com a minha melhor amiga, falei com esse colega que saiu com a gente. E os três falaram assim, Yasmin, é loucura o que você tá fazendo, entendeu? Você tá sendo babaca, porque se fosse um homem, ele estaria sendo xingado em 1000 níveis diferentes. Não vou passar por isso só porque você é minha amiga, só porque você é minha filha. E minha mãe ainda chamou ele de talarico. Falou assim, ele é talarico, se o garoto queria alguma coisa com você, ele é muito talarico. Não, mas eu sabia que não queria. Aí, Foi tudo conversado Aí com a meu gente- amigo antes, né? Vamos deixar claro que eu não sou... mas por que foi conversado? Porque a gente é faixa preta. Ninguém perguntou nada não, né? O quê? Eu mandei uma mensagem. Quando, tipo assim, ele começou a dar em cima de mim, tá, Não, gente? tu mandou muito tempo depois. Tu mandou, eu já tava em Dublin. Ah, já tava em dúvida. Poxa, a gente já tava conversando há mó tempo. Mas não era uma coisa que você não sabia que eu queria você. Você não sabia que eu queria você. Tá bom, mas eu perguntei pro meu amigo antes de saber. Eu nunca flertei com o João Vitor da seguinte forma. Te quero muito. Nunca. No off. Nunca. Nunca. Eu tô falando como eu demonstrava pra você. Tá bom. Nunca. E ele demonstrava que me queria. E eu Não. ficava, tipo Aí assim... beleza, não, mas tu cortou Qual parte eu a cortei? história. Não, agora a continuação. Eu fui, né, morar. Em Dublin. Aí a gente começou a conversar em janeiro. Muito. Muito. A gente conversava muito, Todo dia. todo dia. E eu ficava lá, era... O fuso horário são 4 horas a mais, eu acho, É. que tava em horário de verão. E aí eu ficava acordado até 5 horas da manhã vendo o BBB. Pra gente comentar. Pra gente Porque comentar. o nosso assunto principal era BBB. Porque eu sou viciada em BBB. Ele percebeu isso. E ele ficava puxando assunto Não, comigo. que papo. Tô brincando, você gostava? Era mó BBB bom aquele. Era de sobre quem? ela. Nossa, a gente torcia por Arthur Aguiar no começo, que fase. No final eu também tô assim também. Eu não, Mas enfim, se passa eu. Tá errado. a gente começou a conversar muito sobre isso. Tipo assim, óbvio, a gente tinha os outros assuntos, a gente se implicava muito. Eu não podia postar nada que o João Vitor já vinha responder. Então, aí a parada é a seguinte, eu falava pra ela, de vez em quando assim, pô, tá bonitinha. Não, tá legal, tá maneirinho. Aí eu postava alguma coisa, ela vinha e respondia assim, pô, você é horroroso. Eu preferia ser cega, eu queria estar de olhos fechados. Saudade de 20 segundos. Saudade de 20 segundos. Saudade de 20 segundos atrás, quando eu não tinha visto isso. Ela mandava só essa Gente, teve uma que me marcou muito, que foi tipo no carnaval. Eu me negava muito, sabe? Tipo, que eu estava afim dele. No carnaval a gente tava falando, tipo, todo dia. E eu tava viajando com a Mariana e com a Mariane. E aí, elas notavam que eu ficava muito no celular. E a Mariane, ela sempre ficava ofuscando, falando, tá falando com quem? Tá falando com quem? E eu tava falando com ele. E aí ela falava, sou amiga, que sei lá o quê. E aí nessa viagem ele respondeu meu story falando assim, nossa, você tá bonita no stories meu. Eu falei assim, eu realmente não posso falar isso pra você, só acho que nem depois de umas 50 harmonizações faciais falei um negócio desse. Aí ele não respondeu. Ele não respondeu. Não, vocês estão entendendo o que eu passei. Só que tipo assim, eu tava brincando. É um flerte. Enfim, né? Aí a gente continuou conversando e tal, acabou o BBB, a gente continuou conversando. A gente continuou conversando uma vírgula que eu parei de falar com você em abril. Calma aí, cara, vai chegar lá. Aí, em abril, ela não me respondeu uma vez e eu não corri mais atrás. Foi o seguinte, a gente tava falando sobre alguma coisa, que eu não vou me recordar agora o que foi. Nem eu. Mas a gente tava um dia já se falando... A gente tava já se falando, tipo, menos, sabe? Com menos frequência. Eu tava respondendo ele com menos frequência, ele começou a perceber que começou a me responder com menos porque frequência. eu não sou otário. E aí ele né? me mandou ele mandou alguma coisa, tipo, gerou assunto comigo e eu nunca mais respondi ele. Por quê, gente? Vou explicar o que passou na minha cabeça. Não adiantava ficar me apegando por um garoto que morava longe e não tinha previsão de voltar. Bota isso na cabeça de vocês. Ele não tinha previsão de voltar, ele queria morar lá. Não, na época eu ia ficar pra fazer faculdade. Acabou Então, que tipo eu voltei assim, antes. Era um negócio muito surreal pra mim, sabe? Porque não é uma distanciazinha que a gente resolve, em uma... Gente, é um negócio muito complicado. Eu ia ficar
5 anos. E aí eu fiquei 9 meses. Não, calma, você tá dando spoiler já. Desculpa. Mas enfim, aí a gente simplesmente se afastou, porque eu não respondi mais ele. E aí eu mandei mensagem pra ele dia 20 de maio, no aniversário dele. E mandei parabéns, sei lá o que, blá 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 blá. E aí ele Saudades. falei saudades. E aí ele me respondeu de uma maneira fofinha lá também. Demorei um dia pra responder também, que eu não sou otário. Demorou um dia pra me responder e me mandou com uma pergunta, tipo, puxando outro assunto e eu não respondi. Sério que tu fez isso? Pode ver. E eu não respondi. E aí, simplesmente... Eu fiz. Não acredito que você fez isso comigo. E aí, simplesmente, o que aconteceu? Eu não respondi ele, né, sobre isso. E aí a gente passou, tipo, muito tempo sem se falar. Só que em agosto, ele respondeu um stories meu. Agosto, você respondeu um stories meu. Foi o seguinte, eu mandei o negócio no aniversário dele. Olha que eu mandei. Feliz aniversário, bobão. Ó, feliz aniversário, bobão. Tudo de bom pra ti hoje sempre. Saudade dos nossos bate-papos sobre BBB. Vê se vem pro Rio logo, 18, muito juízo. Aí ele, bom dia, chata, obrigado, viu? Saudades mesmo, nem me fala, tô morrendo de vontade de voltar. Agora que o juízo vai acabar, isso sim. 21 de maio. Dia 22 de maio eu botei TikToker, então... Ela respondeu um status dele. Aí ele, tudo pra te conquistar, Yasmin. Entendeu? KKKK, uma figurinha do Neymar. Eu nunca mais respondi ele. Nunca. Resumo da obra. mais. Ela pisava em mim, chutava. Só que, em agosto, ele respondeu um stories meu, aleatório, falando assim... Não foi aleatório. Eu sei. Não, um story meu aleatório porque a gente parou de se falar. Desde essa época aí, a gente parou de se falar. Você desistiu. Dia 23 de maio, você desistiu de mim. Eu desisti? Que eu não tinha respondido, mas você ia fazer o quê? Oh, Se humilhar? Então não é assim, você desistiu. Foi eu te descartei. Não, eu fiz ele desistir. Em junho a gente não se falou nada. Em julho a gente não falou nada. Quando foi em agosto, ele respondeu um stories meu falando, nossa, você fica linda de cabelo preto. Que eu tinha acabado de retocar meu cabelo de preto. Aí eu botei lindo, saudades de bebê. Ainda eu botei um bebê, que eu lembro disso. Foi nada a ver. E aí, tipo assim, morreu, tá? E aí passou um tempo, em setembro, ele voltou pro Rio e eu não sabia. Eu não sabia que você ia voltar pro Rio. Eu tava... Em setembro? Não, em setembro você voltou pro Brasil. Eu voltei pro Brasil. E eu não sabia que ele tava em São Paulo nem nada. Porque eu fui pra São Paulo em agosto, outubro, e eu nem cogitei ver o João, porque eu não sabia que ele tava lá. E eu tava ficando com uma pessoa em setembro, ele também tava ficando com uma pessoa no final do ano. A única mensagem que ele me mandou foi perguntando de um tênis meu, e eu senti a mudança na mensagem dele. Não, é porque na época eu tava ficando com uma pessoa. E aí o que eu fiz foi... Eu queria saber uma informação sobre um tênis, que eu queria saber se era confortável. E ela tinha acabado de comprar o tênis, e a gente... Antes de trocar ideia, a gente começou como amigo, então a gente ainda tinha uma consideração um pelo outro, de amizade, né? Pelo menos no meu ponto de vista, né? E aí eu mandei uma mensagem perguntando assim, Yas, eu nunca tinha chamado ela de Yas na minha vida, Yas, o Ad 2000 é confortável, não sei o que, porque eu tava doido pra pegar um, mas eu não achava pra experimentar. Aí eu respondi, oi, eu falei, sim, vale a pena, compra, sei lá o que, tipo, só que eu senti a diferença da forma que ele tava falando comigo, sabe? Aí eu falei, gente, morri pra esse garoto, eu morri. Aí naquele dia eu quis, ó, ir de vala, que eu falei, realmente... Não, você me jogava fora aí. E aí eu percebi que ele veio pro Rio, e aí eu respondi um stories dele falando assim, você tá no Rio não, você voltou pro Brasil? Aí você, sim, desde setembro. Foi um negócio desse. E aí, tipo, morreu o assunto de novo. E aí, quando ele teve que vir pro Rio, passar um tempo aqui em janeiro, fevereiro desse ano, tá? Corta pra esse ano, tá? Aí ninguém deu certo com ninguém. A gente não deu certo. Eu não dei certo com a pessoa que eu tava, ele não deu certo com a pessoa que ele tava. E aí a vida seguiu. E aí, a gente, em janeiro, ele veio pra cá pro Rio. Ele começou a me chamar pra sair, mas deixa eu explicar a história. Deixa eu explicar a história. O amigo dele começou a me chamar pra sair. Só que tava com ele. Sim, mas eu não tinha nada a ver. Você falou que pedia pra ele me chamar pra sair. Não, calma aí, não é assim. Você falou. Não é assim não. Como é que é então? Ele te chamava pra sair, e aí quando ele não te chamava pra sair, eu falava pra chamar você também. Entendeu? Mas tipo assim, foi uma vez que aconteceu, eu te pedi pra ele chamar você. Ah, tá bom. Que as...
não quero porque falar as sobre outras... isso. Então, bom. tá vendo? Enfim, Aí eu não posso, ódio. desenvolver. Mas tudo bem, tranquilo. Beleza. Passou. E aí ele me chamava, só que eu não queria nada com esse amigo dele, tipo, adoro o amigo dele. Mas, tipo assim, eu não sabia como é que era e, tipo assim, eu realmente tava muito enrolada naquela época e eu tava saindo com os outros amigos meus. E aí eu não queria misturar os amigos. E aí eu falei, vou marcar depois, vou marcar depois, vou marcar depois, Ela vou tinha marcar depois. vergonha do nosso grupo. Nossa, nada a ver. Que nem era um grupo também. Falando Nunca nada, foi. falou nada com nada agora. Mas são pessoas totalmente diferentes, não tinha por que eu misturar o ciclo, sabe? Iam ser coisas diferentes. E aí eu falei assim, eu quero ver eles. E aí ele falou alguma coisa respondendo meus stories, em fevereiro isso. E eu fui e respondi um dele falando da camisa que ele tava usando do Drake. E a gente começou a Não, puxar era assunto. eu. Era o Bin, eu fui num show do Bin. Ele postou no show do Bin, Aí a exatamente. gente veio falar da camisa do Bin. Falei da Tá camisa. vendo, rapaziada? Olha o papinho dela. Aí eu fui falar da camisa que o Bin tava usando, que era o Drake. Queria bem. E aí, que era o Drake. E aí simplesmente ele começou a puxar assunto comigo. Aí a gente ficou zoando, gastando e tal. E eu percebi que a gente tava voltando a se falar como antes. Sabe, com aquela maldadezinha assim. E não tava falando seco, igual ele perguntou no Mas tipo assim, a gente tava falando como antes, tipo assim. Não de frequência. porque Não a gente de tava, frequência, a gente tava se falando mas de no vez em sentido de nunca. flertar. No sentido de flertar. Mas a gente tava se falando de vez em nunca. Mas a gente tava. E aí, a gente voltou a começar a se falar. Voltou a se falar. Voltou a se falar. E quando veio carnaval, eu fui perguntar alguma coisa. Quer ir no bloco da Mirella? Você veio me chamar pro bloco da Mirella. Eu fui perguntar. Quer ir no bloco isso. da Mirella? Aí ele falou assim. Eu nem tava no Rio nessa época, eu tava em Ubatuba. Aí ele falou assim. Acho que vou estar ocupado nesse dia, mas eu vou ver. Eu falei assim, não, você vai ver agora. Um negócio desse. Aí ele, Vamos ver então. Aí Eu tava num luau, tocando violão, eu e a rapaziada, ela, você vai ver agora, não sei o que, eu tava tocando violão. sabe o que ele fez? Ele parou e foi ver. Eu parei e fui ver. E aí a gente foi perguntar, eu fui perguntar pra ele, né, sobre isso. Ele falou que não ia dar, mas ele falou assim, o que você vai fazer no carnaval? Eu falei assim, acho que eu não vou fazer nada, o que você vai fazer? Ele, eu vou pro Carnahilde. Aí eu vou recomeçar a resumir a história agora que já tá muito grande. Mas ele falou, vou pro Carnahilde. Aí eu falei assim, legal, queria ir. Aí ele foi lá, dar um jeito, contatos pra eu poder ir e tudo mais. Eu botei pra dentro. E sei lá o que. E aí, tranquilo. Chegou no Hilde, entendeu? Teve os 4 dias do Hilde. A gente se viu pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu mandei mensagem de novo pra ele no WhatsApp. Não foi, não. Foi dia 6, foi dia fevereiro, quando eu te mandei mensagem. 6 de fevereiro? Não. 6 de fevereiro foi quando a gente tava resolvendo os negócios do Hilde. Foi quando eu te mandei mensagem. Foi quando você mandou um negócio na Mirella. Só que aí no Hilde, no primeiro dia, gente, ele não aparecia lá de jeito nenhum. Eu queria muito ver ele. E aí quando ele notou que eu queria realmente, tipo assim, tava tendo assim todas as situações pra ele mesmo falou isso, foi quando eu mandei mensagem pra ele falando assim, eu quero te ver, vem. Isso meu amigo tava em outro evento. Eu tava no hotel. A gente tava no mesmo quarto. Já era 4 da manhã. Meu amigo chegou no hotel 4 horas da manhã. E eu não ia pro evento sem ele porque eu não conhecia muita gente, enfim, eu não queria. Não tava na vibe. Mas eu vou começar a resumir a partir de agora pra vocês entenderem como é que foi, tá? Só que passou esses 4... A gente foi 4 dias, 17, 18, 19 e 20. Só que passou os 4 dias de carnaval, era carnaval, entendeu? Eu tinha ficado com uma pessoa lá no segundo dia. Ele ficou com uma pessoa no último dia. A gente brigou. Mas, tipo assim, a gente, tipo assim, amigo, tá? Era amigo, não, pra você entender. Amigo, a gente brigou. E aí, tipo assim... Uma parada que as... Deixa eu falar essa parte. Não, pode falar. A gente brigou, só que tipo assim, quando a gente brigou, a gente voltou conversando, né, na mesma hora. Uhum. E ele falou assim, pô, cara, eu entendi o que eu fiz errado, blá, 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 blá. E eu falei, entendeu nada, ele tá tipo assim, sabe? Ela passou horas me descascando. Mas eu tava certa. Não, você tava corretíssima. E aí, ele pediu desculpa e eu falei, nossa, me pediu desculpa. Aí eu fui falar com o Alexandre ainda. O Alexandre, pô, o garoto te quer pra caraca, isso e aquilo, blá, 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 blá. E eu falei na minha cabeça, não nessa quero. época nem era isso também. Mas o Alexandre falou isso. E aí eu falei assim, mas eu não quero nada, e blá 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 e tal. E aí tranquilo. Passou esse negócio do carnaval, eu ainda tava meio chateada com ele, eu achei que as coisas não iam pra frente do jeito que a gente tava, tipo, meio, sabe? Quando você briga, você pede desculpa, mas você ainda fica estranho. A gente ficou umas semaninhas estranhas. Umas semaninhas não, foi 2 dias. Isso aconteceu dia 20 e dia 22 eu chamei ele pra ir no Gourmet com as meninas. Ah, tá, eu achei que era tipo, eu já tinha voltado pra São Paulo. Não. Aí Gourmet, a gente ficou tranquilo lá no Gourmet. Aí dia 20, no Gourmet, a gente descobriu que ia ter um show do Veig.
a gente descobriu que tem um show do Veig. E eu falei, nossa, eu queria ir. Não, no Gourmet já não tava mais tão estranho, não. Não, no Gourmet não tava estranho. No Tanto é Gourmet que tava, eu tava sentei achando do outro normal. lado da mesa. A Gabi Moura virou pra mim e falou assim, chama os meninos, que no caso era ele e o amigo dele. Aí só pra vocês entenderem o contexto da história, esse amigo dele, a gente, tipo, é todo mundo amigo hoje em dia, tipo... Todo mundo é... Porque ninguém tinha nada com ninguém, entendeu? Então, tipo assim, a gente é todo mundo muito tranquilo com o outro. Só pra vocês entenderem o contexto da história. E aí a gente saiu no Gourmet, a Gabi levantou a hipótese tal. Vamos na vitrine amanhã, porque vai ter show do Veig. Baby. E aí ele gosta muito do Veig, e eu também gosto. Ele gosta mais do que eu, mas eu gosto muito. Aí eu falei, nossa, vamos, você tem que ir, vai pra gente ir junto. Aí ele, pô, não vai dar, porque eu volto pra São Paulo já amanhã cedo e tal, então não vai dar pra eu ir. Eu fiquei tipo, poxa, sei lá o quê. Eu falei, não, troca passagem. Ele, vou trocar assim, cara pra caraca, vou trocar nada. Eu falei, tá bom. E aí, deixa eu falar. Aí chegando em casa, ele virou pra mim, ele, chegou bem, deixa eu te mostrar um negócio. Foi um negócio assim, aí ele foi e me mandou o print da passagem. o print que mudou a passagem pra ir no show do Veig comigo. Nessa hora eu tava no McDonald's com as meninas, a Renzi, o Alexandre, o Ian e o Dudu. As meninas. Ele me mandou isso e eu falei, gente, olha isso. Aí ela mandou, pô, ele te quer mesmo, esse aí te quer mesmo. Eu fiquei, ai, gente, quer nada. Aí, tranquilo, a gente foi nesse negócio. Gente, por final das contas, a gente nem conseguiu se ver lá direito, porque ele foi pra um lugar, foi pro outro, ele foi com... Foi com quem? Você tava com uma menina lá. E um amigo. Você tava com uma menina lá, o menino namora. E daí tava todo mundo junto. Enfim, tá, gente? Ele foi com uma menina lá, a gente nem conseguiu se ver direito, eu tava no camarote, ele tava no mezanino. Mas aí tudo bem. Aí a gente conseguiu se ver no final, ele foi embora pra São Paulo realmente no dia seguinte, a gente não conseguiu se ver mais. Só que a gente voltou a conversar, tipo, muito. Numa frequência muito grande, se falando o dia inteiro. E aí quando deu, tipo assim, uma semana que ele tinha vindo pro Rio, no final de semana, ele resolveu que ele ia sumir. E quando ele sumiu, eu fiquei... Tava assustado. O que aconteceu? Tava assustado. O que aconteceu que ele porque sumiu? Pensa com a minha cabeça aqui. Eu passei um ano aqui, ó, batendo na tecla. Aí quando você viu que eu te dei moral, você faz assim. Tentando adentrar o coração e tentava, aí não conseguia. Aí quando eu consegui, eu falei, não é possível. Tem que dar um passo pra trás pra... Ai, João Vitor. Aí, enfim, gente, ele fez isso, ficou estranho comigo no final de semana. Só que nesse mesmo final de semana que ele fez isso, no domingo eu saí pra comprar roupa com o Alexandre porque eu ia viajar. Entendeu? E aí o Alexandre veio perguntar do João Vitor e falou, ai, como é que tá o João Vitor? Aí eu falei assim, tá nada bem, porque ele ontem me ignorou o dia inteiro, sei lá o quê. Aí ele, mentira. Aí ele foi mandando mensagem pro João Vitor falando assim, ei, esse da garota aqui tá bolada com você. Não foi assim, não foi? Foi. Aí... Mas eu já tinha te mandado mensagem, tu não tinha respondido. Óbvio que eu não tinha respondido. Ele ficou o dia anterior inteiro me ignorando. Você acha que quando você mandasse mensagem eu tinha que responder? Não. Você tá correto. Ah, tá. E aí quando aconteceu isso, o João, tipo, começou a se aproximar do Alexandre nesse quesito de falar sobre essas coisas. Aí o Alexandre postou com uma menina na época um story, ele respondeu, eu fui mandar o story do Alexandre zoando pra ele, e ele disse que respondeu o story do Alexandre e que não era pra pedir print. Pra que ele foi fazer isso? Pra quê? Eu infernizei a vida do Alexandre pra conseguir um print daquela conversa. E por final, o Alexandre, tipo assim, falou que ele tava falando que tava afim de uma menina, igual o Alexandre tava afim daquela menina que ele tinha... É confusa, tá? O Alexandre postou que tava afim de uma menina e o João disse que tava igual. Só que quando ele me mandou isso, eu falei assim, deve ser uma menina lá de São Paulo. Porque, gente, o João postou uma foto com uma menina em São Paulo. Aquela. Sim. E eu falei assim, por isso que ele sumiu no final de semana, por isso que ele se afastou, ele até que eu querendo alguma coisa com ela. Eu falei isso pro Alexandre. Nunca te contei isso? Mas enfim, eu falei isso pro Alexandre. Eu falei assim, é por isso que ele se afastou, porque ele... Sabe o que eu tô falando, né? Sim. É porque ele tá com ela, ele falou que tá gostando de alguém, certeza que tá gostando dela. E tipo assim, na minha cabeça eu ainda tava em negação, sabe? Que eu tava gostando dele. E aí... Passou esse tempo, né? E a gente voltou a conversar. E aí, a gente tava falando sobre intensidade um dia. Ele simplesmente virou e falou que a gente tava na mesma intensidade. Eu falei que não tava, não. Aí ele falou que tava assim. A gente teve uma conversazinha. E ele falou que
tava apegado? Você não falou apaixonado? Não, falei apegado, eu acho. Ele falou que estava apegado a mim. E eu disse que eu também estava apegada a ele. Foi um negócio desse. E aí ele já tava planejando da gente se ver. Só que eu viajei pra Fortaleza. E aí quando eu voltei, assim, uma semaninha depois ele veio. Aí ele veio me fazer uma surpresa. A surpresa não deu certo. Deu nada foi a nossa certo. primeira briga. Tipo assim, porque a outra nossa briga foi de amigo. Agora, tipo assim, com alguém que era algo, foi a nossa primeira briga. Aí a gente teve uma briga e depois aí ele me mandou flores. E no mesmo dia a gente saiu pra jantar. Aí foi nosso date, a gente ficou lá, juntinho, sabe? Foi muito fofo, aí eu já tava apaixonada toda. E aí, eu tava conversando com o João um dia, tipo assim, normal, antes desse date. Que eu falei assim, imagina se a gente começa a namorar, tipo, praticamente. E eu falo num vídeo sobre a gente, que a primeira vez que você falou te amo pra mim foi... Não, a primeira vez que alguém falou te amo fui eu. Ou foi por mensagem? Não, essas coisas muito pai. Lembra dessa conversa? Eu falei, essas coisas muito pai, sei lá o quê. Aí você falou, kkk, verdade. E, tipo, ele sorriu concordando comigo. E aí nesse dia do date, ele vai me deixar em casa. Aí ele veio pra mim eu ia te falar uma coisa. Não, eu não quero que fale isso, não, muito vergonha. Ah, eu vou falar. Eu ia te falar uma coisa, mas eu não vou falar não. Vem falar, João Vitor. Eu ia te falar uma coisa, mas eu não vou falar não. Galera, não queria apagar de emocionado, entendeu? Ai, meu Deus. Demorei. Eu tô falando, gente, porque o João, ele tem mais vergonha de falar, mas até que ele tá bem. Aí vai, agora conta. Enfim, aí, rapaziada, a primeira vez que eu falei que eu amava ela. Foi por mensagem. Foi por mensagem. Foi por mensagem. Foi Ele virou e falou assim... Não foi feio, não. Não foi feio, não. Foi lindo, para. Aí ele falou que me amava por mensagem. E aí eu fiquei, tipo assim, em choque e falei que amava ele também. Só que a primeira vez que ele falou, tipo, pessoalmente, assim, foi no churrasco que ele veio aqui em casa, no domingo. No domingo, tipo, tava as amigas da minha mãe aqui em casa, meus pais, os meus amigos. Ele tava sentado na cadeira, aquelas cadeiras de preguiçadeira, e eu tava atrás dele. Aí ele tava, tipo assim em mim, tipo, encostando em mim, assim. Ele virou atrás, assim, pra mim, te amo. Essa foi a minha reação, eu fiquei assim. Travou, não falou nada. Aí eu fiquei... Obrigado. Não, fala o que você falou. Não lembro o que eu falei. Não vai falar nada? Você não vai falar nada? Ah, é? Pô. Ela faz isso até hoje, eu falo, te amo. Ela fica Mas assim. hoje em dia eu fico assim, ó. Tirando cara de... Para, João Vitor! Com essa cara aqui me olhando. Gente, o João Vitor, ele é muito fofo. Muito fofo. Aí, Nem enfim, parece, né? aí ele falou... Eu sou Aí fofo. ele falou, te amo, eu fiquei, tipo, em choque, gente. Eu fiquei, tipo, 1 minuto sem silêncio, ele não entendeu nada. Eu falei, eu também te amo. E aí, quando ele voltou pra casa, ele falou que tava com saudade de mim e falou que ia comentar no vídeo meu do TikTok. Aí ele comentou no vídeo meu do TikTok, eu postei com ele, falando, te amo, tô com saudades. E eu fiquei muito em choque. E ele, você acha que eu me passei muito comentando aquilo? Eu lembro disso, tá? Aí eu falei, não, que sei lá o quê. Mas você achava na época, você só meteu o louco. Não achava assim. Eu só achava que... Eu tava com medo. Tu achava? Não, eu tava com medo. Gente, não é que eu achava que ele era emocionado. É que eu achava que eu tava com medo. Gente, olha só, eu tenho muito medo de entrar no relacionamento. Entendeu? Quando eu vejo que a pessoa, tipo, tá com algum ponto assim em mim, eu vou e corto. Só que eu não consegui cortar o João Vitor. Entendeu? Eu não consegui. Lógico que eu fiquei 8 anos atrás. Como é que ia cortar? E aí, simplesmente, a gente foi e começou, tipo assim, a conversar muito, 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 muito. Aí ele começou com amor, isso, aquilo, blá, 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 blá. E ele só conseguiu vir me ver no mês seguinte, que no caso foi em abril. Ele só conseguiu vir no mês seguinte. E eu, tipo assim, uma semana antes dele vir, ele veio perguntar qual era o número do meu anel. E eu já sabia que uma hora ele me pedia namoro. Só que eu jurei que ele ia me pedir namoro dia 5 de maio. Eu jurei, gente, eu tava com isso na minha mente. Falei, ele vai me pedir namoro dia 5 de maio, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai me pedir namoro dia 5 de maio. Só que ele não me pediu namoro dia 5 de maio, ele pediu namoro dia 23 de abril. E foi... Só que eu não sabia mesmo. Todo mundo sabia, menos eu. Não era todo mundo, não. O Alexandre e a Manu não sabiam e eu não. Ai, não é todo mundo, Alexandre. Tá, mas eu senti todo mundo. Enfim, gente, e eu fiquei... a história é confusa, mas tipo assim... É que com todos os detalhes não dá pra gente contar.
Mas é que tinha tudo pra gente dar certo com outras pessoas, pra gente seguir outros caminhos. E a gente sempre se conectava alguma hora, sempre conectava alguma hora. E tipo assim, se vocês soubessem os BOs que deu quando a gente tava começando a se envolver, ter alguma coisa. Do que você tá falando? De pessoas. BOs de pessoas. Aham. Ah, tá. BOs de pessoas assim, tipo, revoltadíssimas com o João Vitor e tudo mais. Ah, tá. Se vocês soubessem dos BOs, sim. gente, vocês falavam, caraca, tipo assim, juro, tudo ligava a gente, mas parecia que vinha às vezes uma coisa pra afastar. Aí a gente, dessa vez, a gente resolveu falar assim, ah não, agora a gente quer, a gente consegue, e a gente fez acontecer. Que doideira. Mas é isso, o João é muito fofo mesmo. Aqui. Por isso que todo mundo comentou, os meus amigos comentaram gastando ele no negócio de namoro. Inclusive o Alexandre falou assim, sua insistência é invejável. Persistir. Ele falou que me ama mais. Eu que amo. Enfim, gente, essa é a nossa história. É meio confusa, mas dá pra entender, né? Deu pra entender legal. Deu pra entender, né? Enfim, gente, é isso. Agora a gente tem um filho chamado Totói, que é o meu filho, no caso, que o João me deu. E ele fica querendo compartilhar a guarda, mas a guarda não é compartilhada. Pode continuar. E ele me deu de Páscoa, gente. Ele mandou um buquê de Páscoa também. Ele já me deu 2 buquês. Ainda deu um buquê pra Helena. Mas enfim. Basicamente essa foi a nossa história, espero que vocês tenham gostado, eu amo ela. Deixa o like se vocês gostaram, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder novidade. E acompanha a gente, tá bom? É isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau, que vocês quiserem, bye bye. Tchau!